Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui a essa tribuna, nesse expediente final, para prestar uma homenagem que eu julgo ser absolutamente relevante e significativa aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa homenagem a todos os ferroviários do nosso estado, nessa véspera da comemoração dos 160 anos da inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que hoje nós conhecemos mais popularmente como Estrada de Ferro Central do Brasil. Senhora presidente, essa data, 29 de março de 1858, está gravada na história do nosso estado e também na história do Brasil. A inauguração, naquele dia, há 160 anos atrás, de 47 quilômetros de linha, ligando a estação Central do Brasil, onde hoje está na Central do Brasil, a época chamada Estação da Corte, até a localidade onde hoje está o município de Queimados, é para ficar na nossa história. Essa foi a terceira ferrovia inaugurada no Brasil, depois da ferrovia construída pelo Barão de Mauá, ligando a praia de Magé até a Raiz da Serra, e um ano antes inaugurado um pequeno trecho de ferrovia no estado de Pernambuco. Mas a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a Central do Brasil, ela, de todas essas três, foi a que cresceu, floresceu e hoje segue sendo uma realidade na vida da nossa população. É importante que nós, nessas datas comemorativas, possamos honrar essa categoria que tão esquecida foi nos últimos anos, que são os bravos ferroviários do nosso estado. Infelizmente, os ferroviários vivenciaram o desmonte do sistema ferroviário do nosso país e também do nosso estado. Nos últimos 30, 40, 50 anos, infelizmente, o Brasil passou a adotar como prioridade o modal rodoviário em detrimento do transporte ferroviário, o que representou um enorme prejuízo para a nossa população e também para a nossa economia. Mas esses pioneiros da Central do Brasil não podem ser esquecidos. Nesse dia 29 de março de 1858, com a presença do imperador, a presença de toda a sociedade do Rio de Janeiro àquela época, foi inaugurado esse trecho de 47 quilômetros que representou um marco na engenharia nacional. E o engenheiro Cristiano Benedito Ottoni, que foi o responsável pelas obras de construção dessa estrada de ferro e foi o primeiro diretor-presidente da companhia que administrou essa estrada de ferro, tem o seu nome marcado na história ferroviária brasileira e também tem o seu nome marcado na história do nosso estado. Cristiano Benedito Ottoni é um nome a ser cultuado e reverenciado. Senador do Império, engenheiro, guarda-marinha, um homem que dedicou toda a sua vida à defesa do Brasil e do seu desenvolvimento. Senhora deputada Fatinha, eu tenho muito orgulho de ser tetraneto de Cristiano Benedito Ottoni e de ter hoje a oportunidade de estar nessa tribuna reverenciando e homenageando a sua memória. Mas não apenas a memória de Cristiano Benedito Ottoni, a memória de todos os trabalhadores e ferroviários que construíram, com suor e com trabalho, a história da Central do Brasil. E que vivenciaram, como eu disse, nos últimos anos, esse terrível desmanche. O sistema ferroviário no qual foi transformada a Central do Brasil é o maior em regiões metropolitanas no Brasil. Nós temos mais de 220 quilômetros hoje de ligações ferroviárias que ligam o centro do Rio de Janeiro, na Estação Central do Brasil, a diversos cantos da nossa cidade e também da região metropolitana. A Central do Brasil hoje dispõe de 5 ramais, ramal Deodoro, ramal Santa Cruz, ramal Japeri, ramal Belfor Roxo e o ramal Gramacho-Saracuruna. Esse sistema, senhora Fatinha, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, já transportou mais de 1 milhão de pessoas. Mas com o seu desmonte criminoso, por interesses obscuros, ele, no início dos anos 2000, há 10 ou 15 anos atrás,
não transportava mais do que 150 mil passageiros por dia. Tal a destruição criminosa que foi feita no sistema ferroviário do nosso estado. Essa recuperação se deu nos últimos 8 a 10 anos, com a compra de novas composições e a elevação do número de passageiros a 750 mil passageiros por dia, quando eu fui secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, e hoje, infelizmente, voltamos novamente a ter uma queda no número de passageiros, com a queda na qualidade de serviço. Hoje a Central do Brasil não transporta mais do que 600 mil passageiros por dia. Então, nessa data em que nós comemoramos os 160 anos dessa estrada de ferro pioneira do Brasil e tão importante para o desenvolvimento da região metropolitana, nós devemos fazer uma reflexão sobre a priorização do transporte ferroviário e sobre a necessária volta de investimentos nesse setor. Os bravos ferroviários do Rio de Janeiro não deixaram a Ferrovia Central do Brasil acabar nos seus piores momentos. E agora, eles anseiam pela reconstrução desse sistema, o que é compartilhado por toda a nossa população. Deputada Fatinha, a senhora representa o município de Duque de Caxias, na nossa querida Baixada Fluminense. Nós nos conhecemos dentro de um trem da Central do Brasil. A senhora, brava vereadora do município de Duque de Caxias, e eu, secretário de Estado de Transporte. Estávamos nós dois lá fazendo o nosso dever, defendendo a melhoria da qualidade de serviço para a nossa população. E nós temos a responsabilidade de fazer essa luta seguir adiante. A recuperação do sistema ferroviário da região metropolitana do Rio é um objetivo estratégico e fundamental. Nós temos que exigir que o governo do estado possa seguir investindo os recursos do Banco Mundial e que dê a devida prioridade ao transporte ferroviário. Nós precisamos de colocar o ramal Deodoro num nível de metrô de superfície. Nós precisamos resolver a duplicação da linha do ramal de Gramacho, levando essa duplicação da linha eletrificada até Saracuruna. Nós precisamos acabar com o péssimo serviço no ramal de Vila Inhomirim e também de Guapimirim, com a aquisição de novas composições. Nós precisamos reduzir o intervalo do ramal de Japeri e do ramal de Santa Cruz. E para isso é necessária a construção de uma quinta linha entre Deodoro e até a Central do Brasil. Temos muito a fazer no sistema ferroviário e nessa data festiva, em que nós comemoramos e agradecemos o trabalho dos ferroviários do Rio de Janeiro, por tudo que eles fizeram e por tudo que eles representam, e também nos desculpamos com ele pelo abandono a que eles foram legados durante tanto tempo. Nós devemos reafirmar o nosso compromisso em seguir lutando pelas ferrovias do nosso estado. Não apenas as ferrovias da região metropolitana, mas a recuperação de uma malha ferroviária que já foi extraordinária, grande, completa, levando a todas as regiões do Rio de Janeiro e que foi sucateada ao longo dos anos e hoje só está restrita à região metropolitana, e quase conseguiram destruir a própria Central do Brasil por interesses concorrentes de outras áreas de transporte, principalmente o transporte rodoviário. Senhoras e senhores deputados, por esse motivo, colhi a assinatura de todos os deputados presentes nesse plenário e a eles eu agradeço. E passamos e aprovamos hoje uma moção de reconhecimento ao trabalho dos ferroviários do Rio de Janeiro, em honra aos 160 anos da Central do Brasil e projetando para o futuro mais investimentos e uma luta permanente pela valorização do ferroviário e pelo transporte ferroviário em nosso estado. Senhora deputada Fatinha, o Rio de Janeiro tem uma enorme oportunidade de seguir construindo nesse patrimônio construído, mas nós não podemos, mais uma vez, permitir que a decadência do sistema ferroviário siga adiante. Ela está em marcha, os números não nos deixam mentir, a queda na qualidade dos serviços é uma constante, a falta de segurança é uma constante, o desejo de fechar o ramal de Belford Roxo, uma realidade. Não permitir que isso acontecesse enquanto secretário e não podemos permitir, enquanto parlamentares, que isso venha a acontecer. Não podemos perder 1 metro de trilho no Rio de Janeiro. Em vez de destruir, temos o dever de construir. E ao encerrar, desejo, mais uma vez, agradecer aos ferroviários e suas famílias pela construção desse patrimônio e dizer a vocês, vocês não estão sozinhos.
Tem muita gente que ama o trem e o trem é a saída para o desenvolvimento e para o bem-estar da população da região metropolitana e também do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputada Fatinha, e desejo, ao fazer esse encerramento, uma boa Páscoa a todos, de paz, de saúde, e que a Páscoa possa significar uma passagem, uma retomada de esperança rumo a dias melhores no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente.